Você está no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que está aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que está na descrição desse vídeo. Valeu! Professor, eu vou começar com uma pergunta. A gente estava falando sobre delação premiada aqui antes de começar. Eu estava vendo uma reportagem lá de 2017 sobre o número de delações premiadas que foram fechadas na Lava Jato naquele ano. Naquele ano tinha sido 300 acordos de delação. Eu queria saber, é só uma impressão minha ou a delação premiada ela diminuiu, tem sido menos usada ultimamente ou ela só tem sido menos comunicada na mídia? Como é que tem sido? São várias coisas. Primeiro que a delação premiada no Brasil, ela nunca foi algo seguro, nem para o Ministério Público e nem para o réu, tá? Porque a nossa legislação tem uma série de falhas, inclusive quando começou a se aplicar a delação premiada no Brasil, não existiam regras procedimentais, não tinha uma norma processual para você regulamentar a delação premiada, e ainda assim juízes, em especial o Sérgio Moro, ele já se destacou por isso, porque na época era o caso Banestado, começou-se a utilizar a delação premiada e os nossos tribunais recepcionaram aquilo assim, abertamente, sem tomar o menor cuidado. Então, evidentemente que há uma parcela de culpa no fracasso da delação premiada do Brasil, porque o Instituto por si só não é ruim, só que ele é uma coisa excepcional, ele deveria ser usado em casos excepcionais de grande importância, e ele passou a ser utilizado de forma genérica, mal utilizado, e se tornou um instrumento muito perigoso, porque ele, na verdade, no Brasil, eu escrevi um artigo à época sobre isso, ele permitiu abrir uma nova era de risco calculado. Qual é o risco? Você já pratica atividade criminosa, já pensando no acordo de delação premiada que você vai fazer, correndo para ser o primeiro ou um dos primeiros, você prepara o terreno, então com isso, ao invés de você ter um tipo de direito penal que, pelo menos na teoria, ele cumpre o papel institucional de desencorajar o indivíduo a cometer crime, você cria um universo paralelo, que é exatamente o contrário, você incentiva ele a cometer o crime. O cálculo econômico, né? Exato. E na Lava Jato, ainda teve o ônus de ser uma operação que acabou sendo flagrada pelo pessoal da Intercept. Para mim aquilo é uma situação em que eles foram flagrados e foram identificados cometendo fraudes que todos os defensores percebiam que acontecia pela condução da própria instrução do processo, mas não tinham como provar. Então, quando essa prova foi produzida, você imagina a quantidade de prejuízo patrimonial que isso causou numa série de empresas e que jamais serão reparados, e você não tem nem a punição dos culpados, e tampouco você teria condições de aliviar o panorama do inocente e muito menos dar uma resposta à sociedade. Então, eu falei algo assim muito abstrato, mas eu vou ao caso concreto. Legal. Vejam as negociações que foram feitas, por exemplo, com a JBS. Em alguns estados do Brasil, muitos pequenos frigoríficos, pequenas e médias empresas do ramo, eles sofriam uma concorrência brutal dessa empresa. E essa empresa ela acabou galgando um patamar econômico assombroso, muito rica, e com isso ela acaba indiretamente atingindo essas empresas que não têm a condição de fazer o que eles fizeram, e são empresas que tinham um comportamento de muito mais respeito à lei para não praticar ilícitos. Então elas acabaram sendo punidas. Essas empresas acabaram, de certa forma, tendo uma imagem de benefício por conta dos acordos de leniência, de delação premiada que fizeram, não mostrou a força que a lei penal ou a lei administrativa, a lei tributária poderia ter para coibir empresas que não têm uma conduta desejada, não vou nem usar o termo adequado, e tudo isso acabou caindo na conta da delação premiada. Ou seja, para que você quer um instrumento desse que favorece a prática de ilícito, não garante a punição dos culpados, porque delação premiada ela é um meio de obtenção de prova, ou seja, por meio do delator você vai chegar a provas que vão levar a eventuais condenações. Só que as pessoas esqueceram também de um lado que, assim, até a doutrina fala muito pouco nisso, de que a delação premiada ela é um meio de defesa. Porém, por ser também um meio de obtenção de prova, ou seja, ela tem várias naturezas, nada impede que uma delação premiada, por exemplo, acabe sendo utilizada para a absolvição de pessoas. Porque ela é um meio de obtenção de prova. E como nós não temos regras no Brasil, e a delação premiada ficou conhecida por conta de casos de grande impacto, que geraram muita mídia,
A sua pergunta, na verdade, ela é respondida da seguinte forma: as pessoas só conseguem enxergar a delação nos grandes processos, no processo que tem repercussão midiática. Em outros ela não tem. E aí que está o problema, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe como está sendo controlado, a gente não sabe o que está acontecendo, porque esse instituto ele é um gatilho para uma série de injustiças. Então nós temos aí insegurança, injustiça e mais essas ponderações que você colocou iniciais aí de inoperância, ou não vou dizer nem inoperância, mas de desapontamento com os resultados possíveis de uma delação premiada. Quando eu estava me preparando para a gente conversar hoje, eu fui estudar sobre o tema, né, e eu vi sobre o pacote anticrime, em que eles colocaram aqueles requisitos, por exemplo, a pessoa não pode ser condenada unicamente com base numa delação premiada, mas ela poderia ser absolvida, né? Na verdade, eu escrevo meu livro sobre delação premiada, a primeira edição em 2011. Sim. De 2010 para 2011, e eu já colocava isso. É um meio de obtenção de prova, você não pode ser condenado só com a palavra de um delator. O que aconteceu é que, precipitadamente, até com a suspeita de uso político, acho que hoje a gente pode falar abertamente sobre Sim. isso, numa situação em que o país tinha sede de punição, as delações premiadas passaram a ganhar o status, né, porque era só um status, de palavra final ou de verdade, que foi um verdadeiro perigo, porque você viver no império da delação voltar aos tempos da Inquisição. Eu falo aqui da Inquisição religiosa, tanto a Inquisição católica como a protestante, né, porque a delação foi um instrumento que surgiu com um espectro público e popular ali, porque a rigor delator sempre houve, mas ali houve estabelecimento de prêmios, né? Então, nesse ponto que você coloca como, como é que eu vou dizer assim, eu acho que você começa falando da questão da eficiência da delação premiada e você dizer que, não, a partir do pacote anticrime ela teria que ser corroborada, na verdade isso sempre foi assim. Todo meio de obtenção de prova tem que ser corroborado, mas como se tornou ela o centro, como é que eu vou dizer assim, da formação do convencimento, ela foi utilizada para prisões cautelares, prisões preventivas, prisões temporárias, para buscas e apreensões, para toda sorte de vexame, para acabar com reputações, Sim. destruir reputações que não se recuperam mais. Pessoas que inclusive morreram, né? Tiveram pessoas no famoso contexto da Lava Jato que se mataram. O reitor da Universidade Federal Exato. de Santa Catarina é o caso clássico, emblemático. E ao final de contas, se mostrou que não era nada daquilo que estavam dizendo, mas aí não tem como mais você segurar a onda, porque quando você forma opinião pública, e aí o Ministério Público aprendeu a jogar com a delação premiada, você utiliza ela para formar a opinião pública, então você já cria uma pressão naquele que vai julgar e fala assim, olha, você não tem como ter outra decisão a não ser aquela que eu quero, porque veja bem, inclusive, porque o juiz ele tem que homologar a delação premiada, ele se compromete, porque uma vez que ele fica aquela delação premiada, ela tem uma série de irregularidades, ela, a rigor, teria que ser anulada, como aconteceu, por exemplo, na Operação Publicano, o juiz está preso moralmente naquilo. Porque, queira ou não queira, ele vai ser cobrado assim, mas como é que você faz um acordo de colaboração premiada, você homologa, você decide, você aceita, tanto faz na sentença ou antes mesmo, no decorrer do processo, no início do processo, você dá prêmios para o indivíduo que efetivamente cometeu o delito, e depois, ao final do processo, você não tem nem prova para punir quem tem que ser punido, isso acaba causando uma série de irregularidades no processo, e você leva leva a justiça a uma perda de credibilidade maior do que ela já tem, porque a justiça vem, infelizmente, ao longo dos anos, quando falo justiça, o Poder Judiciário, perdendo credibilidade perante a opinião pública. E é claro que isso é muito importante, porque o Poder Judiciário, ele também tem um papel representativo, é importante você confiar. Importantíssimo. Né? E isso se perdeu.